Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um vídeo falando de Deus, da palavra de Deus, do nosso manual de instruções para a vida, de sabedoria, riqueza e vida plena, de todas as coisas boas que Deus fez para mim e também para você. Hoje é segunda-feira e o dia é 8 de janeiro e o ano é 2024. Então façam todos um ótimo dia, façam todos um excelente dia. Lembre-se sempre, é você que faz o seu dia ser bom ou ser ruim. Então se os seus dias estão sendo ruins, esvazie a sua cabeça, tire todas as coisas ruins da sua mente e ponha apenas coisas boas. Agindo assim, com certeza seus dias passarão a ser dias bons, a ser dias produtivos e dias maravilhosos. Então sejam todos bem-vindos e hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e comentar o capítulo 10 do livro de Números, mais um capítulo de muita sabedoria, de muita riqueza e paz espiritual, Então vamos começar a nossa leitura de hoje, mas antes já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho. Não paga nada, é totalmente de graça para você se inscrever aí no nosso canal. Basta você apertar o botãozinho ali de inscrever-se, seja do seu celular, do seu tablet, do seu computador ou do seu notebook, de onde você estiver assistindo a este vídeo. Faça a sua inscrição aí no nosso canal, mas se de repente isso também for muito trabalho para você, deixe apenas o seu like ali, o seu gostei, like, o seu gostei, que agindo assim, a plataforma vai perceber, vai notar que este material é importante, que esse material faz a diferença e ela vai transmitir, vai enviar para mais e mais pessoas. E se a gente conseguir atingir e ajudar na motivação, na alegria, na paz espiritual de pelo menos uma pessoa neste mundão de meu Deus aí, já vai ter valido muito a pena o nosso trabalho. Então bora lá, vamos começar a nossa leitura de hoje. Como já disse, vamos ler e comentar o capítulo 10 do livro de Números, o livro de Números, que é o quarto livro da nossa Bíblia Sagrada, do Antigo ou do Velho Testamento, como queira, e também o quarto livro escrito por Moisés. Moisés escreveu os 5 primeiros livros do Velho Testamento. Então vamos aqui pegar nossa ferramenta de trabalho, nossa Bíblia Sagrada, a palavra do Deus vivo. E se você acredita nisso ou não, não tem problema. Nosso trabalho aqui não é debater, nem discutir, nem se desfazer da religião e das crenças de ninguém. Nosso trabalho é sempre levar paz espiritual, motivação, alegria para a vida das pessoas. Então vamos abrir aqui o nosso manual de instruções para a vida no capítulo 10 do livro de Números. Só lembrando que aí no nosso canal você vai encontrar a playlist de Números, onde você pode adquirir o conhecimento dos capítulos anteriores. Você pode assistir aos capítulos anteriores. Já temos aí nove vídeos com 9 leituras, 9 comentários aí dos capítulos anteriores, perfeito? Então vamos continuar com a nossa história aqui e chegamos então ao capítulo 10, e no capítulo 10, no seu versículo 1, diz assim: E o Senhor falou a Moisés dizendo, lembrando sempre que Deus estava sempre ali em contato com Moisés, passando as leis, os estatutos, as normas de conduta ali para o povo de Israel, pois a vontade de Deus era sempre transformar aquele povo em um povo purificado, um povo santo, um povo santíssimo que representasse Deus aqui na terra. Versículo 2: Faz 2 trombetas de prata em uma peça inteira, as farás para que possas usá-las para a convocação da congregação e para partidas do acampamento. Então faça 2 trombetas de prata em uma peça única de prata para que você possa tocar essa trombeta para convocar a congregação ali
de Israel para partirem quando eles tivessem que partir dos acampamentos. Versículo 3: E quando eles tocarem as duas trombetas, então toda a congregação se reunirá a ti junto à porta do tabernáculo da congregação. Então, quando as trombetas fossem tocadas, toda a congregação se juntariam ali a Moisés na porta do tabernáculo da congregação. Versículo 4: Mas quando tocar apenas uma trombeta, então os príncipes que são os cabeças dos milhares de Israel se congregarão. Então, quando tocar apenas uma trombeta, se reuniriam apenas os príncipes. Quando tocassem as duas trombetas, se reuniria todo o povo de Israel ali na porta do tabernáculo. Versículo 5: Quando soar um alarme, então os acampamentos que estão nas partes orientais partirão. Então, quando soar um alarme, então os acampamentos que estão nas partes orientais partirão. Quando soar um segundo alarme, então os acampamentos que estão no lado sul, iniciarão a viagem. Eles soarão um alarme para as suas viagens. Versículo 7. Mas quando for juntar a congregação, tocareis, mas não como alarme. Então, quando se for juntar a congregação inteira, tocarão as trombetas, mas não como alarme. Versículo 8: E os filhos de Arão, os sacerdotes, tocarão as trombetas, e elas serão para vós como um estatuto perpétuo por todas as vossas gerações. Versículo 9: E se sairdes a guerrear em vossa terra contra o inimigo que vos oprime, então tocareis um alarme com as trombetas, e sereis lembrados perante o Senhor vosso Deus, e sereis salvos de vossos inimigos. Versículo 10: Também no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades e nos princípios dos vossos meses tocareis as trombetas sobre as vossas ofertas queimadas e sobre as vossas ofertas pacíficas, para que sejam para vós como uma lembrança perante o vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Versículo 11: E no 20º dia do segundo mês do segundo ano, a nuvem se levantou e sobre o tabernáculo da congregação. Então, e no 20º dia do segundo mês do segundo ano, a nuvem se levantou de sobre o tabernáculo da congregação. Então, eles ficaram acampados ali no Monte Sinai, recebendo as orientações ali de Deus por praticamente 2 anos, né? Então, o que diz aqui que no 20º dia do segundo mês do segundo ano, a nuvem se levantou de sobre o tabernáculo da congregação. Então, o tabernáculo já estava pronto. Então, Moisés já tinha recebido várias orientações ali, os estatutos, os princípios, as leis de Deus. Então, no 20º dia do segundo mês do segundo ano, a nuvem se levantou de sobre o tabernáculo da congregação. Versículo 12: E os filhos de Israel partiram do deserto do Sinai para suas viagens. A nuvem parou no deserto de Parã. Então, ali onde eles já estavam acampados por praticamente 2 anos, no segundo ano, a nuvem finalmente se levantou ali de sobre o tabernáculo da congregação. Então os filhos de Israel partiram, saíram ali do deserto do Sinai e partiram e foram para o deserto de Parã. Versículo 13: E eles partiram pela primeira vez, conforme a ordem do Senhor, pela mão de Moisés. Então eles partiram ali pela primeira vez, porque depois que eles saíram então ali do Egito, eles ficaram acampados ali no deserto do Sinai, ali no Monte Sinai, recebendo as orientações de Deus. Versículo 14: Em primeiro lugar partiu o estandarte do acampamento dos filhos de Judá, segundo os seus exércitos, e sobre a tropa estava Naasson, filho de Aminadab. Então, o primeiro que partiu, a primeira fileira era sempre a fileira dos filhos de Judá, ou seja, da tribo de Judá, sobre o comando de Naasson, filho de Aminadab. Versículo 15: E sobre o exército da tribo dos filhos de Isacar estava Natanael, filho de
Zoá. Esta foi a segunda fileira. E sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulon estava Eliabe, filho de Elon. Então, sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulon estava Eliabe, filho de Elon. Versículo 17. E o tabernáculo foi desmontado, e os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram levando o tabernáculo. Então, o tabernáculo foi desmontado. Então, sempre que eles tinham que partir, sempre que eles tinham que viajar, eles tinham que desmontar ali o tabernáculo todinho e transportar o tabernáculo até o próximo local de parada, até o próximo local, até o próximo destino. Então, o tabernáculo foi desmontado, e os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram levando o tabernáculo. Versículo 18. E partiu a bandeira do acampamento de Ruben, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Elisur, filho de Sedeur. Então partiu aqui a tribo de Ruben, né? A tribo de Ruben, filho de Jacó, filho de Israel. Versículo 19. E sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão estava Selumiel, filho de Zurizadai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão estava Selumiel, filho de Zurizadai. Versículo 20. E sobre o exército da tribo dos filhos de Gade estava Eliasaf, filho de Deuel. E sobre o exército da tribo dos filhos de Gade estava Eliasaf, filho de Deluel. E partiram os coatitas, levando o santuário, e os outros levantavam o tabernáculo enquanto estes vinham. Então, e partiram, versículo 21, e partiram os coatitas, levando o santuário, e os outros levantavam o tabernáculo enquanto estes vinham. Versículo 22. E partiu a bandeira do acampamento dos filhos de Efraim, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Elisama, filho de Amiúde. Então partiu aqui o exército com a bandeira dos filhos de Efraim, da tribo de Efraim. Efraim, mais um dos filhos de Jacó. Versículo 23. E sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés estava Gamaliel, filho de Pedazur. Então, e sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés estava Gamaliel. Manassés, que era filho exatamente de José, José do Egito. Versículo 24. E sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim estava Abidã, filho de Gideone. Então, e sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim, mais um dos filhos de Jacó, mais um dos filhos de Jacó. Versículo 25. E partiu a bandeira do acampamento dos filhos de Dan, que era o último dos acampamentos, segundo os seus exércitos. E sobre o seu exército estava Aiezer, filho de Amizadai. Versículo 26. E sobre o exército da tribo dos filhos de Assé estava Pagiel, filho de Ocrã. E sobre o exército da tribo dos filhos de Naphtali estava Airã, filho de Enã. Então, Naphtali também um dos filhos de Jacó, um dos filhos de Israel, das 12 tribos de Israel. Versículo 28. Estas eram as partidas dos filhos de Israel, segundo os seus exércitos, quando partiam. E Moisés disse a Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: estamos em viagem para aquele lugar que o Senhor disse: eu o darei a vós. Vem conosco e te faremos bem, porque o Senhor falou bem sobre Israel. Então Moisés disse a Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: estamos em viagem para aquele lugar de que o Senhor disse: eu o darei a vós. Vem conosco e te faremos bem, porque o Senhor falou bem sobre Israel.
Versículo 30. Porém, ele lhe respondeu: Não irei, mas irei à minha terra e para meus parentes. Então, Obabe, filho de Reuel, respondeu para Moisés: Não irei, mas irei à minha terra e para os meus parentes. Então, Obabe retornou para a sua parentela, ou seja, para o lugar dos midianitas, para as terras dos midianitas. Versículo 31, e ele disse: Eu te peço, não nos deixes, porque sabes que nós vamos acampar no deserto, e pode ser nossos olhos. Então Moisés disse a ele: Não nos deixe, porque sabes que vamos acampar no deserto, e pode ser nossos olhos. Versículo 32, e se vieres conosco, e quando recebermos o bem que o Senhor nos fará, também faremos o bem, também lhe faremos o bem. Versículo 33, e eles partiram do monte do Senhor em uma viagem de 3 dias. E a arca do pacto do Senhor ia à frente deles para lhe buscar um lugar para descanso. Então sempre a arca ia na frente ali do acampamento. Sempre a arca ia na frente de todos os israelitas. Versículo 34, e a nuvem do Senhor ia sobre eles durante o dia, quando partiam do acampamento. Então a nuvem do Senhor sempre estava ali com eles, sempre ia diante deles quando eles partiam do acampamento. Lembrando sempre que quando Moisés pede para que Deus siga-os, para que Deus os acompanhe, Deus diz que não pode ir porque aquele povo aquele povo temia a Deus, né? Mas queria mandar o seu anjo, ou seja, esta nuvem, no caso, queria representar Deus, ali seria o representante de Deus junto ao povo de Israel, junto ao acampamento. Versículo 35, e quando a arca partia, Moisés dizia: Levanta-te, Senhor, e que se dissipem os teus inimigos, e que os que te odeiam fujam diante de ti. Então, sempre que a arca partia, Moisés dizia: Levanta-te, Senhor, e que se dissipem os teus inimigos, e que os que te odeiam fujam diante de ti. Versículo 36, o último versículo aqui já do nosso capítulo de hoje, e diz assim: E quando ela pousava, dizia: Volta, ó Senhor, para os muitos milhares de Israel. Então, como diz aqui, os muitos milhares de Israel, porque o censo foi feito e deu ali que existiam ali entre o povo de Israel 603.550 homens. Então não se fala das mulheres, não se fala das crianças, né? Não se fala dos velhinhos. Então esse número ali 603 mil não é o número real, devia ser um número bem maior do que 603 mil. Lembrando só que eles entraram ali no Egito e ficaram aprisionados, ficaram escravizados, foram escravizados por 430 anos. Então esse período, e aquele povo, o povo de Israel era um povo muito fértil, né? Muito hábil em procriar, em ter filhos, né? Em fazer meninos. Então aquele povo ali, 430 anos, então foi um povo que se multiplicou, porque enquanto o povo do Egito não se multiplicava, o povo de Israel se multiplicava grandemente. E o faraó sempre tentava, sempre procurava fazer com que aquele povo se diminuísse, que aquele povo diminuísse, que não tivessem tantos filhos. Mas quanto mais o faraó fazia por onde o povo de Israel não se multiplicar, mais aquele povo se multiplicava, mais aquele povo crescia em números. Então esse número é de 603.550 homens, que foi a contagem que foi feita ali por Moisés e por todos os príncipes ali, por todos os líderes ali dos israelitas. 603.550 homens com idade igual ou superior a 20 anos que estivessem prontos para guerrear, para a guerra. Então aqui com certeza não foram contados os velhos, os idosos, os enfermos, as crianças, nem os homens abaixo
abaixo de 20 anos, então não foi contado. Então esse número ali de pessoas devia ser um número muito maior, se for contado todas as pessoas. Então este foi o primeiro censo ali feito pelo povo de Israel, foi o primeiro censo feito por Israel. Então essa foi a nossa leitura, fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 10 do livro de Números. O livro de Números, mais um capítulo, mais uma leitura de muita sabedoria e de muito conhecimento aí para vocês, uma leitura de muita sabedoria e muito conhecimento. Em tudo nós adquirimos conhecimento, em tudo nós adquirimos sabedoria. Então, para você que nos acompanhou aí por um minuto, meu muito obrigado, que Deus abençoe sua vida grandemente. Mas se você ficou até o final, que Deus abençoe sua vida grandemente, que você tenha paz espiritual, alegria, riqueza, sabedoria, vida plena, todas as coisas boas que Deus fez para mim e também para você. Então esvazie a sua mente, limpe a sua mente e procure obter só o que existe de bom nesta vida, nesse mundo. Não tem como você ter uma vida boa se a sua mente está poluída, se a sua mente está cheia de nuvens, se sua mente está cheia de trevas, de escuridão. A luz do Senhor não consegue penetrar. Na verdade, a luz do Senhor sempre vai estar dentro da sua mente. Pode ser a pior pessoa, o maior drogado ali da Cracolândia, a mente da pessoa, a luz de Deus sempre vai estar na mente dessa pessoa, mas fica totalmente obscura. Por quê? Que é só coisa ruim, é só trevas, é só escuridão, é só pensamento ruim que essa pessoa tem na vida. E aí Deus vai se afastando, vai se afastando, vai se afastando. E para você se aproximar de Deus, você tem que tirar a escuridão e colocar a luz, fazer a luz de Deus governar sobre a sua mente. Deus não vive em mente perturbada. Então, perfeito? Essa foi a nossa leitura de hoje. Então, não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, basta você apertar o botãozinho aí de inscrever-se, seja do seu celular, do seu tablet, do seu computador, do seu notebook, não paga nada, é totalmente de graça, basta você apertar o botãozinho aí de inscrever-se. Mas se de repente isso for muito para você, então apenas deixe o seu like, aquele positivinho ali, a mãozinha positiva, perfeito? Deixe o seu like aí, que agindo assim você já vai estar nos ajudando a levar esse material para mais e mais pessoas. Valeu? Então, meu muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir.